Olá pessoal, eu sou Rafael Cabelo e professor de acordeon e hoje a gente vai dar início à segunda aula do nosso curso online, das nossas videoaulas. E essa segunda aula vai abordar propriedades do som. São elementos que vão dar base teórica para a gente começar com os nossos estudos práticos e também teóricos da sanfona, do acordeon, ok? E vamos direto ao ponto. Primeira propriedade do som, ou seja, características que a gente vai começar a prestar atenção na hora de estudar os nossos instrumentos. No caso aqui eu estou falando do acordeon, mas isso serve para qualquer instrumento que você for estudar. Bom, a primeira propriedade que a gente vai falar é a altura. Altura sonora. A altura sonora é uma relação existente na quantidade de frequências emitidas por um determinado som. Bom, frequências são vibrações por segundo. Quanto mais alto um som, quer dizer que ele é de alta frequência. Quanto mais altos, mais alta a quantidade de frequências. E quanto mais alto, mais agudo. Quanto mais baixo um som, mais baixas são as frequências. E quanto mais baixo, mais grave. Essas frequências são medidas em Hertz, que a unidade de medida aí, vocês podem ver que a abreviação é Hz. Elas indicam para a gente a quantidade de vibrações por segundo que existe numa determinada altura sonora. Tá, vamos aplicar isso num exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil de compreender. Eu vou colocar na tela um gerador de sinal. Um gerador de sinal sonoro. Vocês podem ver que eu tenho aí na tela a marcação de 440 Hz. Ou seja, 440 vibrações por segundo. Se eu apertar play, eu vou emitir um som. O que acontece se eu aumentar essa quantidade de vibrações por segundo? Ou seja, se eu aumentar a frequência sonora. Eu vou colocar aqui 880, que é o dobro dos 440 que eu mostrei inicialmente. Vamos lá, 880 Hz. O que aconteceu? O som ficou mais agudo. Agora veja isso gradativamente. Conforme a variação de frequência, se eu aumento, torna o som mais agudo. E se eu diminuo, torna o som mais grave. Ou seja, esta relação vai estar presente no nosso instrumento. Afinal de contas, eu vou ter sons graves, médios e agudos. Mais para frente a gente vai falar como identificar essas relações. Então a altura é isso, a relação de frequências que determinam as alturas definidas de cada uma das nossas notas. Agora a gente vai falar de uma outra propriedade do som, que é a duração. A duração está relacionada com a duração de tempo mesmo. Quanto tempo um som dura.
Por exemplo, sons de curta duração, sons de longa duração. Um exemplo bem básico é se eu emitir uma nota qualquer, tá, e emitir uma outra, tá. Qual foi a de maior duração? A primeira. A primeira nota teve uma duração maior. Então é essa a relação. Quanto tempo as coisas duram. Timbre. O timbre é uma característica do som. Ou seja, é o que faz a gente definir um tipo de som ou outro. Vou dar o exemplo da minha voz. A minha voz tem um timbre. Nenhuma outra voz no mundo vai ter o mesmo timbre. Um instrumento tem um timbre. E é a capacidade que a gente também tem de reconhecer numa mesma frequência instrumentos diferentes. Eu dei o exemplo aqui no nosso slide. Por exemplo, se eu tenho uma mesma altura, vamos supor 440 Hz. Se eu toco isso na flauta, eu vou ter um som. Se eu toco isso no violão, eu vou ter outro som. Se eu toco no piano, um som. Na sanfona, outro som. E eu estou dando o exemplo aí do violão de corda de aço e corda de nylon. Apesar de serem violões, cada um deles vai ter uma característica diferente, porque o material utilizado é diferente nas cordas. Então, o timbre está relacionado à característica do som, mesmo que os sons estejam na mesma altura. Ok? E agora a gente vai falar da última propriedade, que é a intensidade. Aqui sim, a gente está falando de volume sonoro. A pressão causada por variações da dinâmica musical. Sons fortes e sons fracos. Cuidado para não confundir a altura. Tem gente que fala de altura como se fosse o volume alto. Não, o volume de um rádio alto, por exemplo. A gente fala popularmente que o volume está alto, mas na verdade a gente está falando da intensidade, certo? Está forte, a intensidade está forte. Cuidado com esse detalhe de falar de altura de som como se fosse do volume, que popularmente a gente fala que o volume está alto, ok? Um exemplo, claro, é o próprio gerador de sinal aqui. Eu vou dar um play numa frequência qualquer. Veja o que acontece se eu vario a intensidade sonora. Eu vou ter uma variação da intensidade, eu vou ter uma variação do volume sonoro. Eu percebo mais forte ou mais fraco. Então, fazendo um resumo das propriedades do som, a gente tem altura, ou seja, a quantidade de frequências emitida que define um som. Isso vai estar muito presente no nosso acordeon, a gente já vai falar sobre isso já na prática. A duração, quanto tempo as coisas duram, o timbre, que é a característica do som, e a intensidade, que está relacionado com o volume sonoro, a força com que a gente consegue ouvir esse determinado som. E a gente vai agora levar isso para um plano um pouco mais prático do que é música. Música é a organização de sons e silêncios. A maneira como eu organizo essas 4 propriedades vai fazer com que eu crie música. E o silêncio também faz parte da música. É muito importante você que está assistindo essa aula ter consciência disso. Ok? Então, conforme eu organizo sons e silêncios, considerando timbres diferentes no caso de vários instrumentos, considerando alturas diferentes, como eu construo melodias e harmonias, a gente vai falar sobre isso, intensidades, ou seja, dinâmica, a hora que a música fica forte, a hora que a música fica fraca,
e a duração, as notas longas, as notas curtas, enfim, tudo isso vai fazer com que a gente construa música. E como organizar esse material é o que a gente vai ver a partir de agora. E na próxima aula a gente vai falar sobre como perceber estas propriedades no acordeon. Então eu recomendo que você faça um resuminho, anote quais são as 4 propriedades abordadas nessa aula e na próxima aula a gente vai levar isso já para o instrumento, ok? Bons estudos e até a próxima!